Uma menina que teve a infância interrompida de forma cruel e covarde. Por isso, ela tem medo e vergonha de mostrar o rosto. Ela foi seduzida por um homem mais velho, que usou da experiência para envolver uma menina que na época tinha apenas 12 anos. Ele olhava, a gente chegava, ele ia cumprimentando, beijando a mão, dando abraço. Ele pegou minha mão e pediu se ele tinha uma chance comigo. Para manter a identidade dela em sigilo, vamos chamá-la de Roberta, um nome fictício. O homem que tornou a vida dela no inferno era, na época, motorista de uma van escolar. Logo depois das primeiras investidas, o homem conseguiu um encontro com a menina. Foi aí que os abusos físicos iniciaram. Ele mandava os amigos dele sair das casas, me levava para casa dos amigos deles, ou no micro, na estrada. Daí que ele achava que tinha, ele convidava. A partir daí, iniciaram também as ameaças para que ela não contasse a ninguém. O medo do motorista da van era um só, que a carreira política dele fosse prejudicada. Há um ano, Rogério Alfredo Fácil, com 46 anos, tinha se tornado vereador da cidade de Riozinho. Os votos não foram suficientes para ir direto para a Câmara. Ele ficou na suplência, mas depois de uma manobra política, assumiu o cargo. Ele pediu para mim guardar segredo, porque se caso alguém descobrisse, ele podia se prejudicar muito como motorista e como vereador. O temor era tanto que ele chegava a aconselhar a menina de tomar atitudes para evitar problemas futuros, como, por exemplo, ter um namorado para não chamar a atenção. Roberta conta que o vereador a obrigou a manter contato com as duas filhas dele, mais velhas que a vítima. Ela conta que ele acreditava que a proximidade entre as meninas iria ajudar a não chamar a atenção. Falava que era para mim ser amiga da filha dele, pra gente se aproximar, para caso ela pedisse alguma coisa, eu mentia, ela acreditar. Só que ele não queria que se aproximasse da mulher dele. Este relacionamento forçado durou mais de 2 anos. Os encontros eram cada vez mais frequentes e sem horário. O vereador apenas ligava para a garota e marcava um local de encontro. O pai percebeu o comportamento estranho da filha e também os sumiços repentinos e passou a monitorá-la. Um vizinho o procurou e disse que viu a garota saindo de um ônibus escolar tarde da noite. E o endereço passado pelo vizinho ficava muito próximo da casa da vítima. Um outro senhor me chegou e disse: a tua filha está saindo com esse cara, tu tem que ter cuidado. Aí foi que... Aí uma nora minha me chegou no final da semana e me contou, né? Diante da situação, o pai foi imediatamente procurar a Polícia Civil e registrou uma ocorrência. Depois disso, a vida dele também virou um inferno. Começou a ir lá em casa, ele foi uma vez lá em casa com a minha mulher querendo pagar, queria pagar o estrago quando ele descobriu tudo, né? Queria pagar, que era fazer o preço que quisesse que ele pagava, né? E daí a guria cada vez pior, e vai para lá, vai para cá. E daí tivemos que baixar ela, entrou em depressão, né? O caso foi encaminhado para o Conselho Tutelar e para a Prefeitura do município, que disponibilizou um grupo de apoio para cuidar da menina. Aconselhados pela família, nós procuramos a psicóloga que teve contato direto com a vítima e foi ela quem falou pela primeira vez com a menina. Depois de uma longa conversa, ela decidiu gravar a entrevista, desde que não mostrasse o rosto, porque está com muito medo. E os depoimentos que vocês vão ver agora são assustadores. Assim que ela saiu do consultório, eu já fui procurada por alguém do pessoal que coordena o trabalho da gente lá, e para ser questionada em relação ao atendimento dela. A partir desse primeiro atendimento, eu não tive oportunidade de fazer mais nenhuma intervenção com ela sem ter a interferência deles tentando me orientar ou tentando me persuadir a conduzir a situação da forma que eles consideravam favorável e não da forma que eu, enquanto psicóloga, achava que a situação teria que ser conduzida. Vendo que estava diante de um caso grave, ela emitiu um laudo informando que a menina corria risco de se suicidar pela pressão que estava sofrendo do vereador. Laudo que, estranhamente, num primeiro momento, não foi considerado pela polícia. Eu investiguei a menina
e ela referiu para mim que em muitos momentos ela tinha esse desejo, esse pensamento de fazer algo contra ela. E é o dever da gente, quando a gente percebe que a pessoa corre risco de fazer algo para si ou para outro, a gente precisa tomar providências. Menos de um mês depois, a teoria da psicóloga se confirma e a garota tenta o suicídio. Quem conta os momentos de tensão é o pai. Saiu para ir para o colégio, tomou um punhado de remédio ainda, né? A ideia dela era de se matar, né? E aí se atirou no rio. E se atirou no rio, né? Sorte que a água é baixinha, não era muito funda, né? Senão... A pressão que ele botava na minha cabeça. Daí chega um ponto que... E o que tu pensou assim fazer? Sei lá, que se eu me matasse ou coisa assim, ia passar. A psicóloga diz que os pedidos para que o caso fosse abafado vinham de todos os lados. Inclusive o prefeito da cidade, que é do mesmo partido do vereador, foi uma das pessoas que a procurou. E eu sei que sabia porque a gente conversou muitas vezes sobre isso. Eu lamento, mas o erro não está em eu estar aqui para eles, eu estou atraiçoando eles. Eu estou tendo uma atitude que vai ser totalmente reprovada por eles, mas a falha não está no que eu estou fazendo aqui. A psicóloga diz que o prefeito chegou a sugerir a realização de laudos falsos para minimizar o caso e que, se ela não aceitasse, poderia perder muita coisa. De que eu corria risco de perder meu CRP, que ele poderia fazer eu perder meu CRP, que ele poderia prejudicar, talvez, o meu futuro profissional aí, que se eu saísse, que o melhor era eu sair numa boa com eles, todo mundo de boa, que daí ele até poderia me dar cartas de recomendação e abrir portas para mim. A pressão era tanta que pediram que a psicóloga intermediasse um encontro entre o vereador e a menina. Tudo porque Roberta ficou sem celular e o contato entre os dois não era mais possível. Se existiria a possibilidade de eu propiciar um encontro entre ele e a menina, para que ele pudesse orientar a menina, porque ele vinha orientando o que ela deveria dizer nos depoimentos. Foram quase 4 meses tentando convencer o grupo político de que iria fazer o que eles queriam, mas a situação mudou repentinamente. Uma mensagem em uma rede social foi o início de tudo. No comentário escrito, a denúncia do que estava acontecendo no município. O perfil era falso. Imediatamente depois da publicação, a pedido do vereador, o computador de onde o texto foi escrito foi rastreado. Sem saber de nada, a psicóloga foi chamada até o gabinete do prefeito e sentou em uma mesa como esta com várias autoridades. Ali foi entregue um relatório com várias páginas, mostrando mapas e também a localização do comentário escrito. Foi neste momento que ela descobriu que a mensagem foi feita dentro da casa dela. Eu soube que era meu marido, eles ainda fizeram uma tentativa de que eu revertesse isso de uma forma que eu teria que fazer com que a verdade parecesse mentira e teria que dizer algo que era uma inverdade. Quando eles viram que a gente não ia fazer isso, aí em 15 dias a minha vida, nossa, ela se desmantelou, literalmente. Sabendo que a psicóloga não iria abafar o caso e que, pelo contrário, poderia tornar público o assunto, o grupo político intensificou as ameaças. A mulher passou a correr risco de vida. Fiquei sem consultório, eu tive que sair da minha casa. Os primeiros dias eu fui avisada para não voltar lá porque a gente estava correndo risco sério de morte e eu fiquei alguns dias sem roupa, usando roupa de outras pessoas porque eu vim com a roupa do corpo. Durante uma conversa com advogados, a psicóloga ouviu qual seria a estratégia de defesa do vereador. Ele simularia que era amor o que ele sentia pela menina, que ele não fez isso com o intuito de abuso, sim por amor, e que ele deixaria a esposa estaria ciente disso, assumiria a menina. Depois que tivesse passado a situação, deixaria a menina e voltaria para a esposa. Para que essa versão desse certo na Polícia Civil, a menina foi coagida a mentir a idade. Ela não poderia falar que os encontros começaram com 12 anos.
Caso contrário, isso se enquadraria em estupro de vulnerável e o vereador seria preso. Pressionada, Roberta mentiu nos depoimentos. Ele mandou mentir que quando a gente se conheceu eu tinha 16 anos. Aí eu menti. Aí ele mandou falar que ninguém ia acreditar por causa dos documentos, que era pra mim falar que eu tinha no máximo 14, 15. Aí eu falei. A esperança da psicóloga de ter o apoio da Polícia Civil durou até o dia em que ela conversou com um policial que fazia parte da investigação. Como a cidade é muito pequena, e existe muito jogo de interesse, existe muito interesse político lá também, na realidade eles se protegem, assim. Existe um esquema de que eles fazem algumas coisas que pareça que eles estão fazendo realmente o serviço deles, mas na hora que alguma coisa grande assim acontece, eles se fecham e se protegem. Para evitar que o vereador se aproximasse da menina, uma medida protetiva foi expedida pela Justiça. Determinação que não foi cumprida pelo político. Por isso ele foi preso, mas solto logo depois pela mesma Justiça que não considerou o caso tão grave. Assim mesmo, eles conseguiram lá expedir mandato de prisão, mas houve uma movimentação que eu não sei entender e nem explicar, que resultou em ele não ir preso, tá? Foi avaliado que ele era uma figura pública, que ele tinha uma carreira política e tal, e que não era um caso para prisão. Diante de todo um sistema corrompido, a psicóloga foi morar em outro município. Já a família continua em Riozinho, tendo que muitas vezes passar pelo acusado e até mesmo sofrer ameaças constantes. E foi por se sentir abandonado pelas autoridades que o pai resolveu procurar a TV Record e contou tudo o que estava acontecendo. Ele revela que a filha não foi a única menina assediada pelo vereador, mas que ele foi o único que não quis ficar calado. Não, eu disse, eu não tenho filha para vender. Eu estou criando uma filha, não é para vender. Não tenho a filha à venda. A vontade foi de pegar e rachar a cabeça dele com o facão. Foi a vontade que eu tinha, né? Menina que aos 15 anos tenta retornar à vida normalmente. Planeja ser modelo e quer esquecer o passado, mesmo sabendo que não vai ser fácil apagar o que aconteceu. Se ela nunca cairia na dele de novo. A pressão maior é ele falar que se eu contasse pra alguém, ele ia tirar uma pessoa que eu gostava. Aí eu ficava toda hora tocando nesse assunto. Um pai que sentiu na pele a dor de ver a primeira filha mulher ser abusada, violentada e chantageada por um homem da mesma idade dele. Ele tentou defendê-la da maneira que julgava certa, seguiu a lei, mas viu que isso não era suficiente. Chega a dar uma dor na gente, não sabe nem o que... Porque vai ver um velho daqueles, eu digo um velho, né? Porque daqui a pouco a guria ali com nova tem que estar levando um velho de muleta escorando nela, né? Uma psicóloga que não se corrompeu e decidiu levar em frente um crime grave, mesmo sabendo que estaria comprando uma briga muito maior que ela. Ao ver na adolescente uma criança inocente, não pensou duas vezes e fez o que qualquer cidadão de bem faria, mesmo sabendo que poderia pagar um preço muito alto. Eu tenho medo de morrer sem ter colocado a minha vida em ordem. Morrer tendo feito o que eu preciso fazer, isso eu não tento. 3 vidas destruídas pela maldade de um homem, por um sistema político, pela ineficácia das autoridades. E o pior, 3 pessoas que correm risco de morrer a qualquer momento.